principalmente você que é líder, é muito importante saber qual é a imagem que você passa e qual é a imagem que você quer passar, seja numa reunião, seja com a sua equipe, seja de repente numa apresentação, como o caso que nós estamos fazendo aqui. Então hoje eu tenho grande prazer de anunciar a Núbia Salles, que é uma consultora de imagem e estilo. A Núbia, ela faz um trabalho diferenciado, inclusive na Lefine Store, que é a nossa patrocinadora. Núbia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, estou super feliz de falar algo que eu gosto tanto e de representar a Lefine também, estou super feliz, obrigada. Que bom. Núbia, conta um pouquinho da sua história, né? Você hoje trabalha com consultoria de imagem, mas fala um pouquinho como que tudo isso começou, qual que é a tua formação? Tá. Eu sou formada em nutrição, é a minha primeira formação. Era algo que eu amava, mas desde novinha eu sempre gostei dessa área de moda, sempre desde pequenininha me vestia, gostava de me encher de pulseira. E aí eu fui conhecendo o universo da consultoria de imagem, que começou a ficar um pouquinho mais conhecido. E aí dentro disso eu fui descobrindo e fui fazendo aí a minha transição de carreira. Ainda estou em transição, atuo mais hoje dentro da consultoria de imagem, atendo a algumas pacientes ainda, mas agora estou caminhando aí mais para a consultoria, que é uma área que eu me encantei e me apaixono cada dia mais. E você está falando de um tema, Núbia, que eu gosto muito, que na verdade eu trabalho com liderança, mas a minha trajetória eu comecei aos 14 anos trabalhando com pessoas, fiz a formação de psicologia, fui trabalhar em RH por muitos anos, trabalhei em recursos humanos, não estava feliz. Aí eu fui fazer uma mudança de carreira, fui trabalhar na área de marketing no mercado farmacêutico, não estava feliz. Aí vocês vão falar, né? Nossa, mas essa mulher... Pois é, eu tive várias mudanças de carreira. Mas na verdade eu acredito, Núbia, em algo que é fundamental, que é nós temos a obrigação de realmente fazer aquilo que a gente ama. Sim. Então essa questão da transição de carreira é algo que para mim ela é muito importante. E há 13 anos eu atuo com transição de carreira e com liderança. E o meu grande propósito é mostrar para as pessoas que elas precisam ser felizes com aquilo que elas trabalham. Então, conta um pouquinho mais sobre essa questão da nutrição e da consultoria de imagem. O que fez você, como você falou, hoje você ainda atua, né, com nutrição, mas o que virou a chavinha, Núbia? Eu falo que eu escolhi fazer a nutrição porque a gente tem aula terceiro colegial e a gente... É meio que uma regra, né? Que a gente tem que fazer uma faculdade. E aí não era algo que eu me encontrava muito. E aí eu falei, mas acho que moda eu ainda não é algo que eu quero muito fazer. Aí eu pensei, puta, é um mercado um pouquinho mais difícil. E aí depois que começou a consultoria de imagem, começou a ganhar um pouco mais de visibilidade. O mercado da consultoria de imagem começou a aparecer um pouquinho depois. E aí quando eu conheci a consultoria de imagem, eu falei, quero fazer. Primeiro por mim, porque era algo que eu gostava bastante. E aí eu falei assim, aí eu fui entrando nesse universo, fui descobrindo, e a moda, assim, trabalhar com roupa, com vestir, sempre foi algo que eu amei, algo que, assim, eu procurava na internet. Se eu ia procurar alguma coisa, eu estava assistindo algo de moda. A nutrição eu gosto, mas a consultoria de imagem eu falo que é a minha verdadeira paixão. Só quando você se encontra, assim, é a consultoria de imagem. E me diz uma coisa, essa questão de moda, Núbia, eu acho muito legal, você é super jovem e com certeza nós temos aí muita gente que pode estar nos assistindo, os jovens ou os pais, né, dos jovens e das jovens. Quando que você identificou que essa sua paixão pela moda não era só... Porque assim, é lógico que as mulheres, né, os jovens, eles gostam de se vestir bem e tudo mais, mas uma coisa é você... apreciar, você pesquisar sobre moda para você se vestir. A outra coisa é você ajudar as pessoas. Isso. Aonde que você percebeu essa diferença entre o que era para a Núbia e o que era para o outro? Foi muito engraçado, porque assim, durante os meus atendimentos como nutricionista, eu ia sentindo essa ligação muito forte do corpo com o vestir. Então foi uma coisa que automaticamente linkou bastante. E quando eu fiz o curso de consultoria de imagem, eu não imaginava que ia ganhar toda essa dimensão assim na minha vida. Mas eu senti uma transformação muito grande e aí em relação a mim, colocando em prática tudo que eu estava aprendendo, eu falei, nossa, olha o tanto que às vezes a gente não vê a roupa como uma ferramenta tão poderosa. E aí quando eu comecei a ter essa noção do quanto que eu poderia ajudar mulheres, que eu falo que assim, eu ajudo mulheres hoje de dentro para fora, então eu cuido do de dentro e aí vou para fora. Então fez um link muito legal. E aí realmente a intenção
foi quando virou a chavinha, eu falei assim, a roupa ela é muito mais do que uma roupa, ela realmente transforma. A gente se sente poderosa, a gente vai falar sobre, né, sobre a confiança que a gente ganha com a roupa. Então foi, acho que aí que virou a chavinha, quando eu senti o poder do vestir em mim e eu vi que eu poderia ajudar tantas mulheres e transformar tantas mulheres nesse sentido. Que aí bacana. tudo encaixou. Olha, gente, você vê quanta coisa que nós vamos ver hoje com relação a essa questão da imagem, porque às vezes a pessoa acha que é só um detalhe, eu tenho meu estilo, e tudo bem você ter o seu estilo, mas quando a gente fala de liderança, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sim. Precisamos entender o que esse nosso estilo está passando para o outro. Pensando na liderança, qual que é a importância da imagem pessoal, Núbia? Vamos lá, o líder, né, quando a gente vai pensar numa liderança, ele pede uma postura, né, muito bem ali pensada, para que ele realmente consiga estar nesse cargo de liderança e conseguir lidar com, enfim, numa reunião ou com pessoas, né? E a imagem hoje, existem vários estudos, ela representa 57% ali da nossa primeira impressão. Então, quando a gente olha para alguém ou quando a gente entra numa reunião, quando a gente vai entrevistar ou conversar com alguém, automaticamente a roupa e o todo que a pessoa está ali vestindo, a gente tira aquela primeira impressão. Então, pode ser uma impressão positiva ou pode ser uma impressão não tão positiva assim. No cargo de liderança, eu sempre falo, é muito importante a gente ter a nossa imagem alinhada, porque a gente consegue linkar muito bem o nosso posicionamento com aquilo que a gente está vestindo. Então a gente já tem, sem a gente falar nada, a gente já vai ter um posicionamento de líder, mas depois com a nossa credibilidade, com todo o conteúdo que a gente vai ter ali, a gente faz um link muito legal. Eu falo que quem às vezes não usa a imagem sofre um pouquinho mais para ganhar aquela credibilidade. Então é uma ferramenta extremamente poderosa, né, para que a gente consiga de primeiro o impacto ali naquele primeiro momento de contato com a pessoa, a gente já consiga causar uma boa impressão, uma impressão realmente de líder, né? Porque o líder pede isso, essa postura um pouquinho mais de credibilidade, de força. Tá. E me diz uma coisa, qual que é a sua opinião, Núbia, com relação às pessoas, que eu falo que assim, a liderança, gente, ela é uma escolha. Eu que trabalhei muitos anos em RH, eu falo, ninguém é obrigado, nenhuma empresa chega e fala assim, a partir de agora você vai ser líder. Ninguém faz isso. As pessoas normalmente elas são avaliadas, elas são convidadas e isso realmente requer, sim, você abrir mão de algumas coisas, né? De vestimenta, de posturas, porque você, a partir do momento que você aceitou, você passa a ser um exemplo. Exatamente. Ou um mau exemplo. Agora, como lidar com a questão, de repente, digamos que eu seja uma pessoa super descolada, uma pessoa que não gosta de repente, de usar maquiagem, uso calça rasgada. Hoje em dia eu sei, gente, que é super moda, ok. Mas, de repente, eu vou para uma reunião representando como uma gerente, como uma diretoria, num ambiente, Núbia, que é totalmente diferente. Então, digamos que o meu estilo é mas eu vou para um outro ambiente. E aí, algumas pessoas, Núbia, falam assim, poxa, mas eu preciso mudar a minha personalidade. Como lidar com isso? Vamos pensar numa pessoa totalmente descolada e que ela vai para uma posição, para um ambiente formal. Quais são as dicas? Vamos lá, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar aqui é a adequação. Eu sempre falo isso. Por quê? A gente tem sim que manter o nosso estilo, porque senão a gente acaba trazendo uma outra personalidade, trazendo para um ambiente uma pessoa que às vezes a gente não é, e aí a gente acaba não conseguindo sustentar aquele look que a gente tá, né? Então assim, que nem aqui hoje, eu tá com uma roupa toda preta, toda formal, não vou ser eu. Então assim, a gente precisa pensar isso. Dentro da consultoria, a gente sempre traz elementos, então vamos pensar numa pessoa despojada, que usa muita calça rasgada, usa uma camiseta e usa bastante tênis, né? Obviamente que a gente não vai colocar essa mulher com uma calça pantalona, com um salto escarpão super alto. A gente vai trazer elementos que deixam essa mulher um pouco mais formal, que passe credibilidade, mas que ainda assim tem um pouquinho do estilo dela. Então a gente pode trazer o jeans, mas o jeans talvez em uma outra modelagem, ao invés de ser um jeans rasgado, a gente vai trazer um jeans mais escuro, um jeans mais liso, com linha reta. Então dentro da consultoria de imagem, a gente encaixa a personalidade da pessoa
o ambiente que ela tá, a mensagem que ela precisa passar, e a gente vai adequando as cores, a forma da roupa, as linhas que a gente fala muito. Então hoje, por exemplo, se a gente vai usar o seu vestido é uma linha mais suave, traz mais suavidade, ou uma linha mais reta. Então todos esses elementos a gente encaixa para que a pessoa consiga estar no ambiente de trabalho, passar a credibilidade que ela precisa, estar numa posição de liderança, mas sem deixar de ser ela, né? Ela precisa se sentir ali ela para que ela se sinta realmente confiante. Mas a gente precisa ter essa adequação, não tem jeito. E aí é que entra o seu papel, como das demais consultoras. É justamente para ajudar a fazer com que isso seja mais leve. Né? Não é uma coisa... Então, digamos que, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que tinha pessoas extremamente formais, que era escarpã de segunda a sexta, era terninho de segunda a sexta, mas de repente não era o meu estilo, por exemplo. Mas não quer dizer que eu também estava fugindo tanto. Né? Só que na época eu não tive um apoio. Eu estou há 13 anos atuando, né, como empreendedora, então eu estou falando de 15 anos atrás. Eu nem sei quanto tempo, uma curiosidade, quanto tempo tem essa profissão de consultora de imagem? Eu acho que ela deve existir aí uns 10 anos, mas que ela está tomando toda essa proporção, eu acho que deve fazer uns 5 anos que ela começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, que eu acho que a imagem começou a ter uma importância diferente. Né, que eu acho que as pessoas começaram a sentir a importância da imagem, acho que agora na pandemia a gente teve muito isso, né, em essa percepção de que realmente a gente precisa ter uma imagem diferente para a gente estar em posições às vezes diferentes. Sim. Então agora foi de um tempo para cá, eu acho, não faz muito tempo, que realmente há 15 anos atrás eu acho que nem se falava sobre estratégia de imagem, sobre nada disso. Eu lembro que o que na época já existia a faculdade, a formação de moda. Isso, né? Isso sim. Mas agora outra coisa importante. Então antigamente não tinha isso. Então olha só, gente, agora a gente tem essa possibilidade, né, de ter esse trabalho, de ter esse apoio, não só para a liderança, para todos os profissionais. Profissionais que de repente atuam na área de comunicação, né? Profissional que de repente quer, eu quero dar um up, eu quero mudar algumas coisas de imagem, quero mexer com o meu guarda-roupa. Agora, me fala um pouquinho com relação a roupas justas, decotes, assim como homens, né? Roupas mais informais no ambiente, pessoas que têm uma posição de liderança. Vamos lá, a roupa justa é algo um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu sempre falo que às vezes a roupa justa a gente acaba pecando um pouquinho, indo lá para o caminho da vulgaridade, né? E a gente precisa pensar que no ambiente de liderança, principalmente se é numa empresa onde a gente tem contato com o homem, onde a gente vai liderar uma equipe que tem tanto homem quanto mulheres, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ainda tem um pouquinho de bloqueio, porque realmente acontece das pessoas terem essa visão de que a gente pode vestir o que a gente quer. Sim, a gente pode vestir o que a gente quer, mas lembrem sempre da adequação, né? Tem ambientes que a gente não pode estar com um mega decote, tem ambientes que a gente não pode estar com uma barriga aparecendo. Isso é se adequar ao ambiente. Deixa para usar o cropped, a calça bem justa lá quando você vai sair, para um ambiente mais despojado, um ambiente onde você consegue ter um pouquinho mais dessa liberdade, né? Até algumas empresas ou lugares, por exemplo, que tem uma reunião, alguma coisa assim, eles criaram, né? Isso já existe há muito tempo, o dress code, né? Que é uma regra da empresa onde definem o look, exatamente para não acontecer essa questão de ou tá muito despojado ou tá com uma roupa extremamente justa. Então tem empresas ainda que precisa seguir isso e aí a gente acaba não tendo muito o que fazer, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nessa questão de adequação, pensar o ambiente, né? Se você está num ambiente onde você quer liderança, onde você está com o público ali mesclado, eu acho que vale a pena a gente deixar essas peças que trazem um pouquinho mais da sensualidade para um ambiente que acaba sendo um pouquinho mais livre. Mulheres de 70 podem usar cores vivas? Gente, e aí, claro, todo mundo pode usar cor viva, pelo amor de Deus, com certeza pode. Gente, cor, vamos lá, cor, estilo é para todo mundo, A gente entra de novo naquela questão de adequação, mas se joga nas cores, super pode, não tem idade, não existe regra, eu falo muito isso dentro da consultoria, não existe uma regra, jovens pode usar, pessoas mais velhas não, pode usar cores sim, se fizer parte do seu estilo, se joga nas cores.
Os homens com posições de liderança dentro da empresa devem evitar roupas mais despojadas? Qual sugestão? A gente trouxe até uma foto. Nós vamos mostrar. A gente vai mostrar daqui a pouco. Por quê? Gente, homem, a gente tá aqui abordando um pouquinho mais de mulher, mas homem vai pro mesmo sentido, tá? Tanto a mulher que tá lá com jeans muito despojado, quanto o homem, a gente vai passar a mesma imagem. Então, se é homem e tá numa posição de liderança, precisa também pensar. Ó lá, a gente tem a foto ali que eu trouxe pra vocês. Importante, a gente não vai falar sobre um look certo e um look errado. Lembrem sempre, vou repetir a palavrinha que vocês vão gravar aí, adequação, tá? O primeiro look aí, a gente tem uma calça mais despojada, mais rasgada, um tênis e uma camiseta mais solta. Esse look tá errado? Não tá errado, para o ambiente do dia a dia, né? Se a gente for pensar ali numa imagem de liderança, a gente não consegue imaginar essa vestimenta, esse homem liderando pessoas em uma reunião, às vezes numa empresa, ou dando uma palestra desse jeito, né? Pode ser, gente, não, a roupa não vai tirar, né, a credibilidade que a pessoa tem ali de conteúdo, mas a questão da imagem, sim, tá? E aí, lá do outro lado, ó, por mais que a gente tenha um look mais moderno, a gente tem cores mais sóbrias, a gente tem a mistura de uma calça ali um pouco mais justa, não precisa ser aquela calça social que a gente está acostumado às vezes a ver mais em ambiente de trabalho. A gente tem um look mais moderno, mas mesmo assim a gente passa credibilidade. Então a gente tem imagens muito diferentes e que, sem dúvidas, quando a gente olha, façam esse treino aí. Quando a gente olha qual dos dois te passa mais confiança, mais credibilidade, com certeza a gente vai para aquele que tá com terno de preto, né? Então, assim, adequação, se a gente for falar de postura, o que tá de jeans ali, o jeans mais rasgado, a gente deixaria aquele lookzinho mais pro dia a dia, para sair no final de semana, enfim, é o estilo dele, mas para o ambiente que a gente precisa de liderança, de credibilidade, esse look já não se encaixa. Agora, Núbia, me corrige se eu estiver errada, porque você aqui é a pessoa que entende do negócio. Digamos que a empresa, aquele look da calça jeans e tal, digamos que seja um padrão da empresa, tá? É uma empresa, por exemplo, é uma empresa da área de comunicação, é uma startup, os próprios donos, a diretoria usa esse tipo de look. Aí cabe. Super, super. Isso é uma coisa que a gente precisa também entender, o ambiente que a gente tá. Né? Porque se você tá num ambiente onde tá todo mundo nesse clima aí mais despojado, onde todo mundo tem essa pegada mais despojada, não precisa de uma seriedade igual aquele look que a gente tá com o terno cinza e preto, o look preto, se a gente tiver com aquela outra roupa, aí a gente vai estar demais. Então a gente precisa se adequar ao ambiente que a gente tá. Se é uma empresa mais rígida, mais séria, aí a gente vai para um look que siga essa mesma linha. Se a gente está numa empresa super descolada, né, que não tem muita regra, que tá todo mundo, é um ambiente mais divertido, que nem uma empresa de comunicação, alguma coisa assim, tá super dentro. É só você sentir. Você precisa realmente entender o ambiente que você tá, né? E isso no geral, né? Tanto no nosso ambiente de trabalho, quanto no nosso dia a dia. A gente tem que saber ali onde a gente tá, com o público que a gente vai falar, né? A gente até estava comentando sobre isso, se é um público jovem, se é um público mais velho, se é um público só de homens, se é um público só de mulheres, e aí sim a gente pega a nossa vestimenta e adequa para tudo. E gente, olha, você vê como tudo gira em torno do olhar. A Núbia, ela está falando da questão da vestimenta. E eu, com relação à liderança e com relação à equipe, eu falo a mesma coisa, você precisa olhar para o outro. Então, se você não olha para a sua equipe, você não percebe a pessoa que está motivada, você não percebe a pessoa que está desmotivada. E a mesma coisa cabe para a vestimenta. Você que é líder, você tem que desenvolver o seu senso de observação. Você tem que olhar à sua volta, você tem que olhar a sua equipe, o comportamento deles e a forma, sim, de se vestir. Então, tudo isso é fruto do quê? Da observação. Então, se eu percebo que as pessoas se vestem, que os líderes se vestem de uma maneira mais descolada e eu sou muito séria, eu também vou ter que desenvolver o outro lado. Nossa, eu estou séria demais, eu preciso dar uma quebrada nessa seriedade. E se eu sou muito descolada e percebo que no ambiente de liderança, o meu gestor, a minha equipe, ela é mais formal, eu vou ter que dar, não quer dizer que você tem que ir com escarpão. Você pode ir com um sapatinho social baixo, mas de repente não dá para ir de sapatênis, né, Núbia? Exatamente. A grande questão, gente, acho que o principal aqui
em todos os temas que nós fomos trabalhar aqui de quinta-feira, você tem que olhar o outro, você tem que olhar para fora. Enquanto eu estou pensando no meu estilo, na minha forma, e eu não estou olhando o outro, eu posso realmente estar pecando. Exatamente. Uma coisa que eu acho também, aí como profissional de RH, é que até nos processos seletivos, eu não estou trabalhando mais na RH, mas eu penso que hoje os profissionais de RH, até numa promoção, você também deve avaliar e deve fazer acordos. Se de repente eu estou promovendo uma pessoa que é extremamente descolada, que é extremamente informal, e eu vejo que isso não cabe para o ambiente que ela está sendo promovida, eu devo falar isso para ela. Eu, como RH, eu falaria: olha, Núbia, nós estamos te cogitando para você assumir uma equipe, você vai assumir uma equipe no Brasil inteiro, você é jovem, você vai ter pessoas, por exemplo, mais velhas que você vai ter que liderar. Hoje a tua forma de se vestir, ela é muito despojada, e eu penso que você vai precisar mudar isso até para você ser respeitada pela equipe. Digamos que eu sou o diretor da empresa, o dono da empresa. Você pode falar assim: Elaine, desculpa, não faz minha cabeça, eu não vou mudar meu estilo, eu não quero. Isso é algo até para a pessoa escolher, ou algo para a pessoa convencer. Elaine, me permita manter o meu estilo e te mostrar que eu sou capaz de conseguir conquistar toda a equipe e passar essa seriedade mesmo utilizando o meu estilo. E eu, como a pessoa que está contratando ou que está promovendo, vou falar sim ou não. De repente, como você falou, tem empresas que assim, não, Núbia, aqui é um padrão e você vai ter que mudar o seu estilo ou você não vai ser promovida. Assim como eu estou te avaliando pelas suas competências, a questão da imagem também é uma competência, gente. Você acha que é interessante, Núbia, ter roupas para trabalhar e roupas para o dia a dia? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Se tiver mais perguntas, gente, manda aí que a gente tá respondendo. Isso é uma coisa que eu vejo demais, é um guarda-roupa separado. Então, guarda-roupa para trabalho e guarda-roupa para o dia a dia, principalmente de mulheres que precisam ter, às vezes, essa vestimenta um pouco mais séria, né? Que ou trabalha numa empresa, eu atendo muita advogada, então, que precisa ter uma opção de vestimenta ali para quando vai conversar com o cliente e uma vestimenta para quando vai fazer, vai estar lá de frente para o juiz. E aí setoriza todo o guarda-roupa. E o que acontece? Quando a gente setoriza o guarda-roupa, primeiro, a gente não se encontra, né? Porque é como se a gente dividisse a mulher, uma personalidade só de trabalho, uma personalidade só do dia a dia e uma personalidade só para atender cliente. Então, a ideia da consultoria de imagem é facilitar isso. Então, nós, consultoras, somos facilitadores para que a gente realmente consiga criar essa estratégia para que a calça que você vai trabalhar, você usa no seu dia a dia com tênis. A camisa que você vai fazer uma audiência, ou que você vai fazer uma reunião, ou que você vai fazer uma palestra, você use com shorts no verão, ou com uma terceira peça. Então, essa ideia de setorizar o guarda-roupa, na verdade, só deixa a gente mais confuso e faz com que a gente crie como se fossem personalidades diferentes. Então, quando a gente une tudo, deixa o guarda-roupa inteiro, tanto para a gente usar no dia a dia quanto para a gente trabalhar, a gente consegue se olhar ali sempre como uma mesma pessoa. A gente não tem essa diferença de a pessoa que trabalha é essa roupa e a pessoa que vai sair é essa daqui. Então a gente consegue ter um guarda-roupa até mais versátil, que a gente fala, né? A gente não precisa separar tudo, não. E é interessante, Núbia, o que é o guarda-roupa ideal? O ideal é o seguinte, essa questão de ter muita peça ou pouca peça, depende. O ideal é quando você tem um guarda-roupa que você olha e que você se identifica inteiro com ele. Eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo. Eu tinha muita peça quando eu era mais nova, até que quando eu comecei a trabalhar com a nutrição, eu tinha muita roupa, mas eram roupas mais menina, não me representava. Então, ter muita peça não significa que eu tinha muitos looks, porque eu sempre usava a mesma coisa. Hoje em dia, eu tenho um guarda-roupa minúsculo, super enxuto, mas que eu tenho muitos looks, porque eles conversam. Então, assim, a calça que eu uso para trabalhar, eu uso para sair, que eu uso na praia. Então, o ideal do guarda-roupa é, primeiro, que ele te represente. Então, ele precisa te representar, precisa fazer parte da sua personalidade. Não adianta você ter um guarda-roupa colorido se você é uma pessoa mais tímida, mais fechada, se você não gosta de cores, né? Então, tem que te representar, tem que fazer parte do seu estilo.
tem que encaixar no seu estilo de vida, né? Não adianta você ter muito salto se você trabalha de um lado para o outro e você precisa de praticidade, né? O salto ali já não vai encaixar, então vamos pensar num sapato mais baixo, né? E pensar nessa questão de que as peças precisam se conversar. É tirar mesmo essa ideia de que a gente tem que ter um guarda-roupa para trabalho, um guarda-roupa para sair, um guarda-roupa para sair à noite. O guarda-roupa ele precisa girar todo. E eu falo que quando a gente olha para o guarda-roupa e o guarda-roupa te representa, que você olha, você fala assim, nossa, qualquer roupa que eu pegar aqui tá tudo bem, vai funcionar. Aí eu falo que a gente tá com o guarda-roupa ideal. Então assim, ter muitas peças pode ser positivo ou não, né? Mas normalmente hoje a gente caminha para um guarda-roupa que é um pouco mais consciente, que a gente fala que é com um pouco menos de peça, mas que, ele conversa ali e ele funciona para qualquer ambiente que você vai. E aí, como fazer esse guarda-roupa, né? No nosso cérebro é como o nosso guarda-roupa. Então, se você de repente abre o seu guarda-roupa e você observa que você utiliza 20% do que está ali, é como se imaginasse que na sua cabecinha também você utiliza 20% do que você realmente tem. Uhum. Isso aí, gente, estamos falando assim de medos, de ansiedade, de raiva. 80% é lixo. E aí, quando eu fiz esse curso, que foi comparado com o guarda-roupa, foi exatamente isso. Olha no seu guarda-roupa e veja quais são as peças que você realmente usa. Aí você olha aquela peça que é assim, mas esse vestido aqui, eu usei no primeiro aninho da minha filha. Minha filha tá com 16. Você tá lá com 16 e o vestidinho anos tá lá. Parado. Quer melhor do que ter a filha? Para que tem que ter o vestido da filha do primeiro ano? E por aí vai. Então tem sentimentos, né? Sim, naquela peça, naquele vestido, naquela bijuteria, E de repente, a nossa cabeça também. Às vezes assim, a gente tá 80% de lixo e deixa de ter os 20%. E veja, se eu tô com o guarda-roupa abarrotado e eu só uso 20%, a hora que eu preciso, eu já cheguei a pegar peças, Núbia, com etiqueta. Que eu não sei nem quando eu comprei, por que eu comprei. Por que comprou, né? E aí, a hora que você olha o guarda-roupa, você fala assim, gente, eu não tô encontrando aquela peça que eu quero. Por quê? Porque tá tudo ali, né? Tudo junto. Então, não é tão simples. Não é. De repente, fala assim, agora... vai que eu me desfaço dessa sainha... E eu vou precisar dela daqui a um tempo. Isso acontece assim. E aí é que eu acho que entra o seu trabalho, né? Você costuma fazer isso? De dar essa geral no guarda-roupa, sair fazer compra? Como que é isso? Dentro da consultoria, a gente trabalha com vários pacotes, né? Que a gente fala. E tem a consultoria de imagem completa. Então, a gente trabalha cores, a gente trabalha estratégia de imagem, a gente trabalha essa limpeza do guarda-roupa, que a gente olhar para todas as peças, e aí a gente trabalha com a montagem de looks, que aí a gente coloca a mão na massa e realmente encaixa todas as peças do guarda-roupa. E o engraçado é que eu comecei a cada vez perceber isso mais, o guarda-roupa ele fala muito sobre a gente. Ai, meu Deus. Muito, 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 muito. Quando a gente percebe, você fala, ai meu Deus. A questão das vezes a gente tem muita peça. O que acontece, às vezes a gente tem ali uma ansiedade, um momento de tristeza e a gente compra uma peça para dar aquela aliviada naquele sentimento. Então isso é uma coisa que quando eu falo para as clientes, normalmente elas já falam, nossa, porque é uma forma de aliviar um sentimento negativo ou um sentimento positivo. Eu tô muito feliz, preciso sair para gastar. Então isso acontece. Né? Ou às vezes, eu só uso preto e branco, eu não uso o restante do guarda-roupa. Muitas vezes é porque essa mulher ela se sente insegura para usar as outras peças. Então, quando a gente olha realmente para o nosso guarda-roupa, eu falo que até a gente acaba até sendo meio terapeuta junto, porque a gente guarda muita coisa dentro do guarda-roupa, não é só roupas. E dentro da consultoria eu sempre falo isso, eu acho que essa é a diferença até da moda da consultoria de imagem. A moda a gente trabalha tecido, a gente trabalha a cor, a gente trabalha as tendências, a gente trabalha tudo que vai vir e tudo que está acontecendo ali na questão do vestimento, da vestimenta. A consultoria de imagem a gente trabalha o todo, é a gente entender a pessoa, né? E uma coisa muito legal que você até tinha falado, como que a gente pode começar a entender o nosso guarda-roupa ou a entender sobre isso? Primeiro, a gente precisa entender quem que a gente é. Essa é a primeira pergunta para quando a gente começa a consultoria de imagem. Quem você é? Anota aí, pessoal, anota aí. Qual que é a sua personalidade, qual que é a sua essência, tudo isso faz com que a gente coloque um look que represente a gente. Então, quem que você é?
qual ambiente é que você frequenta, né? Você frequenta mais lugares à noite, você frequenta uma empresa, você frequenta o seu cargo, enfim, pede uma postura muito séria, pede uma postura mais suave. Então a gente precisa entender todo o cenário que circula a gente para que a gente consiga encaixar os looks que a gente está usando. Depois que a gente entende isso, aí fica muito fácil. Então, pelo que você passa, Núbia, a gente pode gastar menos e ter muito e mais. Se vestir muito melhor. Exatamente. Gente, certo e errado, o certo e errado das mulheres. Ó, essa imagem entra no que você me perguntou, de roupa toda justa. Gente, eu quis trazer essas duas imagens exatamente para vocês perceberem da questão de adequação. Não tem certo e errado, mas olhem para as duas fotos e percebam o seguinte: qual dessas duas passa mais credibilidade? Qual dessas duas, se vocês vissem entrando numa reunião para falar de um assunto sério, num poder ali de muita credibilidade e liderança, qual delas que vocês olhariam diferente? Então, isso, tá? Adequação. Não dá pra gente ir fazendo uma reunião com um cropped extremamente curto, com uma calça extremamente justa, trazendo mais um pouco desse sensual. Já a outra, a gente consegue perceber que não tá com o escarpão super alto, a gente já tem um sapato que traz um ar um pouquinho mais baixinho, a gente tem uma calça de alfaiataria, mas a gente tem uma camiseta diferente, né? Não é uma t-shirt ali normal, mas tem um pouquinho mais de volume. Então ela tá com cores mais neutras, ela tá passando mais credibilidade, tanto pelas cores quanto a modelagem, tá? Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que sempre por foto a gente consegue ver um pouquinho mais e consegue entender um pouquinho mais e olhar para as duas e realmente sentir essa diferença de uma para outra. Não é arriscado usar calça branca em ambiente de trabalho? Gente, calça branca tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a calça branca muitas vezes ela é uma calça que marca muito e ela acaba sendo até um pouquinho transparente. Então, se a gente for pensar numa calça branca ali extremamente justa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a modelagem. Eu, particularmente, não traria calça branca para o ambiente de trabalho, diferente daquele tom que a gente chama que é o tom de off ou um tom de bege, que não é o branco, mas é aquele tomzinho mais de bege. Essa cor já entra, tá? Porque daí ela já traz uma elegância, ela já harmoniza super bem com o preto, então ela já traz uma certa credibilidade e seriedade, diferente do branco, tá? Legal. Bom, nós temos aí, produção, gente, dicas de ouro. Quais elementos não podem faltar no guarda-roupa para uma boa comunicação de um líder? Tá. Nos dá aí, sei lá, de repente 5 peças que você fala assim, gente, esse aqui é básico, precisa ter. Eu acho que eu não vou falar nem peças, eu vou falar cores mais neutras. Então, se você às vezes não sabe usar as cores, exemplo, para vocês entenderem um pouquinho. Essa calça roxa, talvez não é todo ambiente de liderança que eu tô hoje que a gente consegue encaixar. Ela é uma cor um pouco mais viva, enfim. Às vezes, essa calça, ela passa uma credibilidade, mas às vezes é muita cor para um ambiente que a gente quer um pouquinho mais de formalidade. Então, se você não quer errar, vá para cores mais neutras, cores mais suaves, cores igual da Elaine, que tem ela é um pouquinho mais apagada, que a gente não peca pelo muito. Peças que tenham as linhas mais retas. Então, o blazer que a gente normalmente fala é uma peça que tem uma linha mais reta, uma calça pantalona, que é essa, por exemplo, que eu tô hoje, um vestido que cai um pouquinho mais reto, que é o que a Elaine tá. Então, assim, fujam um pouquinho de peças que são mais justas, peças que são mais curtas e vão para cores mais suaves, peças mais soltinhas. De sapato, não necessariamente hoje a gente precisa mais usar o salto. De sapato, alguns que eu acho que funciona super bem é o mocassim. Ou sandálias de salto bloco, sapatos que tem o bico mais fino, já trazem essa credibilidade e já trazem esse ar que a gente precisa para um ambiente de liderança. Eu acho que essas são as dicas que dá para todo mundo colocar em prática, sabe? Sem erro. Sim, sim. Para trazer essa imagem um pouquinho mais formal e um pouquinho mais séria. Sim, e lembrando, né, gente? Avaliando a sua empresa, avaliando o perfil, né, o seu perfil e também avaliando o seu bolso.
Delícia te ouvir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E peçam para a Núbia voltar, que ela volta. Que tem muito assunto para a gente falar, tem muita muito coisa. assunto. Tem. E eu espero de verdade ter contribuído. Muito obrigada, Núbia. Obrigada, Elaine. Obrigada Adorei. por ter compartilhado tanta informação, com tanta delicadeza, com tanta alegria, né? Obrigada. Que você seja muito próspera no seu trabalho. Pessoal, um super beijo, uma ótima noite.